Eu vou te contar uma coisa que aconteceu comigo num sábado de novembro, numa festa de casamento, na frente de 180 pessoas. E quando eu digo que aconteceu comigo, eu quero dizer que aconteceu com o meu corpo, com o meu coração, com os meus 29 anos de casamento, com o vestido que eu costurei com as minhas próprias mãos. Meu marido me puxou pelo braço na mesa principal do casamento da nossa filha e disse, olhando nos meus olhos, com aquela voz grossa que eu conhecia tão bem: "Senta ali no fundo. Aqui na frente é para a família de verdade." E eu levantei. Calada. Como sempre fui calada. Peguei minha bolsa e fui para o fundo do salão, para o canto onde ninguém olha, onde fica a mesa perto da cozinha, perto da saída, perto do lixo. Sentei sozinha, no vestido azul marinho que eu mesma costurei, com o brinco de pérola que era da minha mãe, com o coração partido no dia mais bonito da vida da minha filha. Mas alguém viu. Alguém levantou da mesa principal, atravessou o salão inteiro, puxou uma cadeira e sentou do meu lado. E o que esse homem fez depois mudou a minha vida para sempre. Mas antes de te contar o que aconteceu naquela noite, eu preciso te contar quem eu sou. E quem eu fui durante 29 anos. Mas antes de começar, eu quero te pedir uma coisa de coração. Se você está chegando agora nesse canal, se inscreve. Aperta o botão de inscrição, ativa o sininho, porque todo dia tem uma história nova aqui. Uma história de mulher de verdade, de mulher que passou por coisa que a gente nem imagina. Deixa teu like nesse vídeo, porque o like ajuda demais a gente chegar em mais mulheres que precisam ouvir essas histórias. E comenta aqui embaixo. Que horas você está assistindo e de que cidade? Eu leio todo mundo. Eu adoro saber de onde vocês vêm, que horas vocês estão aí, de madrugada, de manhã, no almoço, na hora do café. Comenta que eu quero te conhecer. Agora vem comigo, porque essa história vai te arrepiar. Meu nome é Ivone. Ivone Ferreira de Assis. Tenho 52 anos. Nasci em Governador Valadares, Minas Gerais, num bairro chamado Santa Rita, que é o tipo de bairro onde todo mundo se conhece, onde a fofoca chega antes do café e onde mulher aprende a costurar antes de aprender a ler. Minha mãe, Dona Lourdes, costurava para fora. Minha avó, Dona Fia, costurava para fora. Eu comecei a costurar com 12 anos, sentada no banquinho da cozinha, com os pés mal alcançando o pedal da Singer preta da minha mãe. Aquela máquina pesava mais que eu. Mas eu aprendi. Aprendi ponto reto, ponto zigue-zague, bainha, caseado, viés, franzido, prega, tudo. Em 93, fiz curso de costura industrial no Senai. Trabalhei numa fábrica de jeans em Valadares durante 5 anos. Depois, montei meu ateliê em casa. Na garagem. 4 máquinas de costura. Uma mesa de corte que o meu pai, seu Geraldo, Deus o tenha, fez com as próprias mãos, de compensado, antes de morrer. Naquela garagem eu fiz vestido de noiva, vestido de formatura, roupa de batizado, ajuste de terno, barra de calça, conserto de zíper. 28 anos de profissão. Minhas mãos têm marca de agulha. Meus dedos têm calo de tesoura. Meus olhos já não enxergam tão bem sem os óculos de grau que vivem escorregando no meu nariz quando eu costuro. E a fita métrica no meu pescoço virou parte de mim. Eu durmo com ela às vezes. A Tainá, minha filha, ria. "Mãe, a senhora vai ser enterrada com essa fita métrica no pescoço." Eu ria também, porque era verdade. Eu sou o tipo de mulher que o mundo confunde com fraca porque não grita. Sou baixinha, 1,58 m, pele morena de sol, cabelo grisalho que eu pintava de castanho a cada 40 dias no Salão da Luzia. Não tenho carro. Nunca tive. Quando precisava ir no centro, pegava o ônibus. Linha 503, Santa Rita, Centro. 45 minutos de pé, porque a costureira não tem moleza nem no transporte. Minha renda variava, 3.200 nos meses fracos, 4.500 nos meses bons, quando era temporada de casamento e formatura, de outubro a fevereiro. Dinheiro suado, dinheiro honesto. Dinheiro que o meu marido chamava de trocado. Edilson Gonçalves de Assis. Esse era o nome dele. 55 anos. Caminhoneiro.
Fazia a rota Valadares-São Paulo, Valadares pela transportadora Rodoforte Logística desde 2004. 3 a 4 viagens por mês. Cada viagem, 3 a 5 dias fora de casa. Ganhava entre 7.500 e 9.000 reais por mês com os adicionais de carga. Homem grande, 1,83, barrigudo, braço grosso de volante, bigode grosso, cabelo ralo penteado pro lado, voz de trovão, riso alto, e uma Ford Ranger cabine dupla prata, modelo 2018, que ele lavava todo sábado com mais carinho do que jamais dedicou a mim em 29 anos de casamento. Eu casei com o Edilson em 1995. Eu tinha 23 anos. Ele tinha 26. Casamento no civil, cartório do bairro, sem festa, sem vestido branco, sem valsa, sem nada. Pra que festa, Ivone? Gasto de dinheiro. Minha mãe fez almoço em casa. Frango com quiabo, arroz, angu, 10 pessoas. Meu pai, seu Geraldo, lavrador aposentado, abençoou a gente na porta de casa. Ele segurou minhas mãos, me olhou nos olhos com aquele olhar de homem do campo que fala pouco, mas sente tudo, e disse: Deus abençoe vocês, filha. E se Deus não abençoar, você volta. Todo pai fala isso. Toda filha acha que é exagero. E nenhuma filha volta a tempo. Os primeiros anos foram bons. Ou eu achava que eram bons. Porque eu não tinha referência do que era bom. Minha mãe apanhava do meu pai. Calada. Minha avó apanhou do meu avô. Calada. 3 gerações de mulheres caladas. E quando a referência é o silêncio, qualquer coisa que não seja tapa parece amor. O Edilson não batia em mim. Nunca encostou a mão. Mas a mão dele batia na mesa. Na parede. No capô do carro. Perto o suficiente para eu sentir o vento no rosto. Perto o suficiente para eu ter medo sem ter marca. E quando você vive com medo sem ter marca, ninguém acredita que você tem medo, porque o medo sem marca é invisível. Mas ele tá ali, dentro de você, o tempo inteiro, como uma linha que costura seu estômago por dentro, cada vez mais apertada. Ivone, cala a boca. Ele dizia isso pelo menos 3 vezes por semana. Não importava o que eu tivesse falando, sobre o que eu tivesse opinando. Podia ser sobre a conta de luz, sobre a escola dos meninos, sobre o jantar. Cala a boca, Ivone. E eu calava. Ivone, você não entende. Eu não entendia. Não entendia nada. Não entendia de dinheiro, não entendia de carro, não entendia de mundo, não entendia de nada. Eu só entendia de costura. E costura para ele não era nada. Ivone, faz o que eu tô mandando. Eu fazia, sempre fazia, porque em 29 anos de casamento eu aprendi que obedecer era mais barato que discordar. O preço de discordar era a voz dele subindo, a mão dele batendo na mesa, os pratos tremendo, o silêncio depois, que durava dias, às vezes semanas. O gelo. O castigo do gelo. E eu preferia a obediência ao gelo, porque o gelo dói mais que o grito. Ivone, eu ganho 9.000 reais e você ganha o quê? Uns trocados de costura? Ele falava isso na frente dos outros, na frente dos amigos dele, na frente da família, na frente dos filhos, uns trocados de costura. Os mesmos trocados que pagaram o material escolar dos meus filhos por 15 anos. Os mesmos trocados que pagaram o vestido de noiva da Tainá. Os mesmos trocados que pagaram o bolo do casamento da nossa filha, R$ 1.800, parcelado em 6 vezes, na padaria da Sueli. Mas para ele era trocado, porque para homem como o Edilson, dinheiro de mulher não é dinheiro. É mesada, é ajuda, é complemento, é uns trocados. E a mulher que ganha trocado não tem voz, não tem lugar na mesa, não tem direito de opinar. Não é família de verdade. As vizinhas sabiam, não porque eu contava, eu nunca contava nada para ninguém. Mas elas sabiam pelo barulho. Não do grito, que eu não gritava. Pelo barulho da máquina. Quando eu estava com raiva, quando eu estava magoada, quando eu tinha engolido mais uma humilhação, eu sentava na Singer e costurava. E o barulho da máquina aumentava. A velocidade do pedal aumentava. A agulha voava.
E as vizinhas diziam entre si: a Ivone tá brava. A máquina tá voando. 29 anos de casamento e toda a minha raiva saiu por ali. Pela agulha, pelo pedal, pelo tecido, eu costurava a raiva em cada ponto. Cada ponto reto era um cala-a-boca que eu engoli. Cada bainha era uma humilhação. Cada zíper consertado era uma noite dormindo de costas, fingindo que não ouvia ele chegar de viagem cheirando a perfume que não era o meu. Eu costurava porque não podia gritar, e a máquina gritava por mim. A minha filha, Tainá Ferreira de Assis, 26 anos, formada em enfermagem pela Univale, em 2021. Trabalhava no Hospital Municipal de Governador Valadares, plantão de 12/36. Minha filha é a minha cópia. Mesma altura, 1,58 m, mesmo cabelo cacheado, mesma força silenciosa, mas com uma diferença enorme. A Tainá não engolia. A Tainá falava, e o pai odiava isso. Tainá, abaixa o tom, ele mandava com aquele dedo em riste, o dedo grosso apontando para o rosto dela. E ela, sem recuar 1 centímetro, respondia: não abaixo, pai, o tom tá certo, o senhor que tá errado. O Edilson chamava ela de respondona, eu chamava de corajosa. E entre mim e a Tainá existia um pacto silencioso, feito de anos de convivência sob o mesmo teto, sob o mesmo homem, sob o mesmo medo. Quando ela enfrentava o pai, eu apoiava sem falar, um olhar, um toque na mão debaixo da mesa. Um café depois que ele saía batendo a porta. Era a linguagem das mulheres que vivem com homens que não aceitam palavras. Uma linguagem feita de gestos pequenos, de silêncios cheios, de coragem emprestada. Meu filho, Lucas, 22 anos, morava em Belo Horizonte, fazia faculdade de administração. Trabalhava meio período numa loja de materiais de construção. O Lucas era mais quieto que a Tainá, mais parecido comigo. Observava tudo, falava pouco. Mas via. O Lucas via o pai tratar a mãe como empregada. Via o pai diminuir a mãe. Via o pai controlar a mãe. E foi por isso que ele foi para BH assim que pôde. Não porque não amava a gente, porque não aguentava assistir. A Tainá começou a namorar o Guilherme em 2020. Guilherme Braga Peixoto, 28 anos. Nascido em Ipatinga, Minas Gerais. Veio para Valadares em 2019. Engenheiro civil formado pela Unileste. Trabalhava na construtora Leste em obras residenciais. Ganhava 8.500 por mês. Mas não era o salário que definia o Guilherme. Era o caráter. O Guilherme era calmo, educado, respeitoso. O tipo de homem que olha nos seus olhos quando você fala, que escuta, que não interrompe, que não precisa gritar para ser ouvido. A primeira vez que o Guilherme foi jantar lá em casa, ele levou flores para mim e cerveja para o Edilson. Eu recebi as flores com um nó na garganta, porque fazia anos que alguém me dava flores. O Edilson pegou a cerveja, abriu, tomou um gole longo, enxugou o bigode com as costas da mão e soltou, olhando para o Guilherme com aquele olhar de cima para baixo que ele tinha. Esse menino é frouxo. Homem não traz flor, homem traz respeito. O Guilherme não desviou o olhar, não engoliu seco, não recuou. Ele sorriu, aquele sorriso calmo de quem sabe o que vai dizer, e respondeu: seu Edilson, flor é respeito, o senhor que esqueceu. O Edilson não respondeu. Porque quando a resposta é boa demais, até o ignorante fica calado. Ele bebeu o resto da cerveja em silêncio, se levantou e foi assistir televisão. E eu fiquei ali, na cozinha, arrumando as flores no único vaso que eu tinha, pensando: minha filha encontrou o que eu não encontrei. O Guilherme ia em casa todo domingo, almoçava com a gente, e depois do almoço, ele levantava, recolhia os pratos e lavava a louça. Sim, ele lavava a louça. Com as mãos de engenheiro, com sabão e bucha, do jeito certo, sem reclamar, sem fazer graça, como se fosse a coisa mais natural do mundo. O Edilson olhava da sala, com a barriga estufada no sofá, a latinha de cerveja na mão, e comentava em voz alta, alto o suficiente para todo mundo ouvir: homem lavando louça. Tá aí o tipo de macho que minha filha arrumou.
O Guilherme terminava de secar o último prato, guardava no armário e respondia, sem se virar, com aquela calma de sempre. Seu Edilson, louça limpa é sinal de homem que respeita a casa onde come. E a Tainá sorria. E eu sorria por dentro. Por dentro porque não podia sorrir por fora. Porque sorrir por fora era concordar. E concordar era enfrentar o Edilson depois que o Guilherme fosse embora. E enfrentar o Edilson custava caro. O pedido de casamento foi em dezembro de 2023, no Natal, na sala da minha casa, toda a família reunida. O Guilherme se levantou do sofá, tirou uma caixinha do bolso, ajoelhou na frente da Tainá e pediu ela em casamento. A Tainá chorou. Eu chorei. A sala inteira se emocionou, menos o Edilson. O Edilson cruzou os braços, olhou o Guilherme ajoelhado e soltou, no meio da emoção de todo mundo. Espero que tenha condição de sustentar ela. O Guilherme, ainda de joelhos, com a aliança na mão, olhou para o meu marido e disse, com uma firmeza que eu jamais vi num homem tão jovem: Seu Edilson, eu e a Tainá vamos nos sustentar juntos, porque casamento é parceria, não dependência. O Edilson bufou. Esses meninos de hoje são melhores que os homens de ontem. Mas os homens de ontem morrem antes de admitir isso. 10 meses de preparativos, 10 meses de planejamento, de lista de convidados, de escolha de buffet, de decoração, de banda, de DJ, de lembrancinha. E no centro de tudo, o vestido de noiva da Tainá, minha obra-prima. Eu comecei a trabalhar nele em agosto. Renda francesa, bordado à mão. Pedraria que eu importei de uma fornecedora em São Paulo, R$ 2.800 só em material, pagos em 12 parcelas no cartão. 340 horas de trabalho. Eu costurei cada pedraria com a mão, com os dedos calejados, com os olhos que já não enxergavam tão bem, com os óculos que escorregavam a cada 10 minutos, com a coluna doendo de ficar curvada sobre a mesa de corte que o meu pai fez. 340 horas. Quase 14 dias inteiros sem parar. 3 meses de madrugadas, de fins de semana, de hora de almoço sacrificada, de encomenda de cliente adiada. Porque aquele vestido não era um vestido. Era uma carta de amor. Cada ponto era uma palavra que eu nunca disse. Cada pedraria era um beijo que eu nunca dei. Cada metro de renda era um abraço que eu guardei. Eu estava costurando tudo o que eu sentia pela minha filha naquele vestido. E quando ele ficou pronto, eu soube que era a coisa mais bonita que eu já tinha feito na vida. A Tainá provou o vestido pela primeira vez em setembro, na garagem, no ateliê. Entre as máquinas, as linhas, os retalhos, os manequins. Ela entrou no vestido com cuidado, como se tivesse medo de estragar, e eu fui fechando o zíper nas costas, devagar, sentindo o tecido se ajustar ao corpo da minha filha como se tivesse sido feito para ela, porque tinha. Ela se virou para o espelho e parou. Os olhos encheram de água. O queixo tremeu. As mãos foram para o rosto. E ela chorou. Não um choro de tristeza. Um choro de quem se vê bonita e não acredita. Um choro de quem percebe o amor que está vestindo. Mãe! Ela disse, com a voz embargada, as lágrimas descendo pela bochecha. Tá perfeito. Eu arrumei uma preguinha na cintura, mais por hábito do que por necessidade, e perguntei: tá? Ela se virou para mim, me pegou pelas mãos, as mãos dela macias de enfermeira segurando as minhas, ásperas de costureira, e disse: a senhora é uma artista. Eu sorri, meio sem graça, do jeito que eu sempre sorria quando alguém elogiava meu trabalho, como se o elogio fosse grande demais para mim. Eu sou costureira, filha. É a mesma coisa, ela disse, e me abraçou, com o vestido. Eu senti a renda na minha pele, a pedraria pressionando contra o meu peito, o perfume da minha filha misturado com o cheiro de tecido novo. E pela primeira vez em anos, eu senti orgulho de mim. O Edilson entrou na garagem naquele momento. Apareceu na porta, encostado no batente, os braços cruzados, olhando a Tainá de vestido como quem olha um carro na concessionária. Ficou bom? A Tainá girou, as mãos segurando a saia para não arrastar no chão sujo da garagem.
Ficou lindo, pai. Ele olhou o vestido de cima a baixo, olhou para mim e perguntou com aquele tom que eu conhecia de cor, o tom que transformava tudo em cifrão. Gastou quanto nisso? Não ficou bonito, Ivone. Não parabéns pelo trabalho. Não, que vestido lindo. Gastou quanto nisso? 2.800 em material, eu respondi, sentindo o orgulho se encolher dentro de mim como o tecido que entra na água quente. 2.800? Ele descruzou os braços, a expressão de quem acabou de levar um tapa. Dava para ter comprado pronto na loja? A Tainá se virou para ele. Os olhos que segundos antes estavam molhados de emoção, agora estavam secos de indignação. Pai, a mamãe costurou durante 3 meses, com as mãos, para mim. Nenhuma loja faz isso. O Edilson deu de ombros. Aquele gesto que ele fazia quando não queria mais discutir, mas precisava ter a última palavra. Tá, tanto faz. Tanto faz. 340 horas de trabalho. Tanto faz. Ele saiu da garagem e foi lavar a Ranger. E eu fiquei ali, olhando a Tainá tirar o vestido com cuidado, guardando cada pedaço de orgulho que eu tinha num lugar onde o Edilson não pudesse alcançar. Eu também fiz as lembrancinhas. 180 sachês de lavanda com renda, um para cada convidado. Costurei cada um à mão. Cortei o tecido, cortei a renda, costurei, coloquei a lavanda seca, amarrei com fitinha de cetim. 180. Levei 3 semanas. E também encomendei o bolo. Padaria da Sueli. 3 andares. Cobertura de chantilly com flores de açúcar. R$ 1.800. Paguei em 6 parcelas. Com o meu dinheiro, com os meus trocados de costura. O Edilson pagou o salão e o buffet. Espaço Vila Bela, na estrada para Alpercata, quilômetro 4, R$ 28.000. E ele lembrava disso a cada 5 minutos. Na mesa de jantar, no carro, no telefone com os amigos. 28 mil, Ivone. Eu que tô pagando essa festa. Como se pagar a festa da filha fosse favor. Como se generosidade tivesse recibo. Como se amor viesse com nota fiscal. Eu fiz o meu vestido também. O vestido que eu ia usar no casamento da minha filha. Azul marinho, longo, manga 3/4, discreto, elegante. Costurei em 2 semanas, nos intervalos entre as encomendas, entre os sachês de lavanda, entre os ajustes no vestido da Tainá. Quando ficou pronto, eu vesti, fui até o espelho do quarto e me olhei. Olhei de frente. De lado. Ajeitei a manga, alisei a saia. E pensei, tô bonita. Não disse em voz alta, porque fazia 20 anos que ninguém dizia isso pra mim. E quando ninguém diz, a gente para de acreditar. A gente para de se olhar no espelho. A gente para de se arrumar com vontade. A gente se arruma por obrigação, porque tem que ir, porque vai ser visto, mas não porque se acha bonita. Eu não me achava bonita fazia 20 anos. Mas naquele dia, naquele vestido azul marinho, por um segundo, eu me achei. O pai do noivo, Joaquim Braga Peixoto. Seu Joaquim, 59 anos, nascido em Coronel Fabriciano, Minas Gerais. Mudou para Ipatinga com 12 anos. Metalúrgico aposentado, 32 anos na Uzi Minas. Aposentou em 2020. Aposentadoria mais complementação da empresa, R$ 6.200 por mês. Viúvo. A dona Teresa, esposa dele, morreu em 2018. AVC fulminante. Saiu para a feira às 7 da manhã. Às 7h40 estava no chão. Morreu no hospital às 9h12. Sem despedida. Sem última palavra. Sem último beijo. O seu Joaquim chegou no hospital correndo, o coração na boca, as pernas bambas de medo, e encontrou a esposa coberta com um lençol branco. Ele puxou o lençol. Segurou a mão dela, fria, e ficou ali 2 horas. Os enfermeiros não tiraram ele, porque tem dor que não se interrompe, tem despedida que precisa de silêncio. E o seu Joaquim ficou ali, segurando a mão fria da mulher que amou a vida inteira, dizendo tudo o que não disse quando ela podia ouvir. Seu Joaquim era um homem de 1,75 m, corpo de quem trabalhou com aço a vida inteira, mãos grossas, calejadas, dedos tortos de ferramenta, cabelo todo branco, rosto enrugado de sol e forno,
olhos castanhos claros, olhos de quem já chorou tudo que tinha para chorar e agora só observa. Ele era do tipo que levantava quando uma mulher entrava na sala, que abria a porta de carro, que tirava o chapéu quando cumprimentava alguém, que chamava toda mulher de senhora, mesmo as mais novas. Ele dizia: "Minha mãe me ensinou. Homem que não respeita a mulher não merece respirar o ar que ela respira." A Dona Teresa escolheu bem. E o Guilherme aprendeu com o pai o que o Edilson nunca ensinou para Tainá: que amor é cuidado, não controle. A primeira vez que o seu Joaquim foi no meu ateliê, eu estava costurando. Ele entrou pela porta da garagem, pediu licença, tirou o chapéu e ficou parado ali, olhando ao redor. Viu as 4 máquinas, as linhas coloridas penduradas na parede, os vestidos nos cabides, cobertos com plástico, esperando as donas, os retalhos organizados por cor nas prateleiras que o meu pai fez, a mesa de corte cheia de moldes. Ele ficou um tempo em silêncio, absorvendo aquilo tudo, e então me olhou. "A senhora fez tudo isso?" "Fiz", eu respondi, tirando os óculos que tinham escorregado de novo. "Com essas mãos?" Ele apontou para as minhas mãos, as mãos marcadas, calejadas, com as unhas curtas e limpas de quem trabalha com tecido. "Com essas mãos." Ele balançou a cabeça devagar, os olhos castanhos cheios de algo que eu demorei a reconhecer. Respeito. Era respeito. Dona Ivone, minha esposa, era costureira também, fazia toalha de mesa, crochê, ela ia adorar a senhora. Eu sorri. Não o sorriso de dentro, escondido, que eu dava quando o Guilherme respondia o Edilson. Um sorriso de verdade, de fora. Porque fazia tempo que alguém olhava para mim e via trabalho, não serviço. Via arte, não trocado. Via uma mulher, não uma costureira do fundo. 9 de novembro de 2024, sábado. O dia do casamento da minha filha. Eu acordei às 5 da manhã. Não de ansiedade, não de nervoso, de alegria. Uma alegria limpa, pura, que eu sentia no corpo como calor. Minha filha ia casar, com um homem bom. Um homem que lavava louça, que trazia flores, que dizia que casamento é parceria. Na festa que eu ajudei a construir. Com o vestido que eu costurei ponto por ponto. Tomei café, sozinha na cozinha. O Edilson ainda dormia, roncando alto no quarto. A casa estava quieta. O sol nascendo lá fora, entrando pela janela da cozinha, iluminando a mesa onde eu costurei tantos sachês de lavanda. Tomei meu café olhando aquela luz e pensei: hoje é o dia mais importante da vida da minha filha. E eu vou estar lá, na mesa principal, do lado dela, onde eu sempre estive. Me arrumei com calma, vesti o azul marinho, coloquei o brinco de pérola da minha mãe, o salto baixo, porque costureira tem pé cansado. Passei o batom que a Tainá me deu, um rosa discreto. Pra senhora ficar linda, mãe. Me olhei no espelho, ajeitei a manga, e quando estava saindo do quarto, percebi a fita métrica no pescoço, por hábito. Eu tinha colocado a fita métrica no pescoço sem perceber, como faço todo dia, como faço há 28 anos. A Tainá me viu na porta e riu, aquele riso solto, bonito, de quem ama a mãe e acha graça de tudo que ela faz. Mãe, hoje não. Tirou a fita métrica do meu pescoço com delicadeza e pendurou no gancho da garagem. Hoje a senhora é mãe da noiva, não costureira. Eu sou as duas coisas, filha. Eu sei, mas hoje a senhora é mãe primeiro. Rimos as duas. Naquele momento, entre o riso e o sol de novembro, eu estava feliz. Verdadeiramente feliz. A cerimônia foi às 17 horas, no gazebo do Espaço Vila Bela, ao ar livre. Sol de fim de tarde, dourado, quente, aquele sol de Minas que pinta tudo de ouro. O gazebo era decorado com flores brancas e folhagens. O varal de lâmpadas já estava aceso, mesmo com o sol ainda no céu, e as luzes se misturavam com a luz natural de um jeito que parecia mágica. 180 convidados nos bancos de madeira dispostos em semicírculo ao redor do gazebo. A Tainá entrou de braços dados com o Edilson de um lado e comigo do outro.
tradição da família. Pai e mãe levam a noiva. Eu segurava o braço da minha filha com a mão direita e segurava o choro com tudo que eu tinha. Ela estava deslumbrante. O vestido caía perfeito. A renda brilhava no sol. As pedrarias refletiam a luz e criavam pequenos arco-íris no tecido. 340 horas caminhando ao lado da minha filha em direção ao altar. O Guilherme esperava no gazebo. E chorava. Chorava antes dela chegar. Chorava olhando ela se aproximar como se estivesse vendo um milagre. E ao lado dele, de terno cinza, cabelo branco, olhos molhados, estava seu Joaquim. Quando a Tainá chegou ao altar, o seu Joaquim olhou para mim. Eu estava do lado, entregando o braço da minha filha para o homem que ia cuidar dela dali em diante. E o seu Joaquim fez um gesto, um aceno de cabeça, pequeno, discreto, um gesto que ninguém mais percebeu no meio da emoção, no meio das câmeras, no meio dos convidados enxugando os olhos. Mas eu percebi. E eu entendi. Aquele aceno dizia: a senhora fez um bom trabalho. Ela é incrível. Eu acenei de volta. E esse foi o momento mais bonito da cerimônia. Não foram os votos, embora tenham sido lindos. Não foram as alianças, embora tenham sido brilhantes. Foram dois pais se olhando em silêncio, sabendo que os filhos iam ficar bem. Uma mãe que costurou tudo que podia. Um pai que cuidou de tudo que restou. E os filhos que nasceram disso, se encontrando diante de Deus e dos homens. A cerimônia terminou com um beijo, aplausos, chuva de arroz e eu chorando atrás do buquê. O Edilson não chorou. Apertou a mão do Guilherme, deu um tapão nas costas do genro, como se estivesse cumprimentando o parceiro de caminhão e disse: cuida dela. Como uma ordem, não como um pedido, não como uma bênção, como uma ordem de patrão. 19 horas. A festa começou. O salão do Espaço Vila Bela estava transformado. Iluminação de velas e varal de lâmpadas, a pista de dança no deck de madeira, as mesas decoradas com centros de mesa de flores brancas e velas, os 180 convidados sentados, o buffet servido num canto enorme com churrasco, massas, saladas, a comida perfumando o ar, a banda de forró e MPB afinando os instrumentos no palco improvisado. Era lindo, era exatamente como a Tainá sonhou. A mesa principal ficava na frente do salão, elevada num pequeno palco de madeira de frente para todas as outras mesas. 12 lugares. No centro, as cadeiras dos noivos, decoradas com fitas brancas. À esquerda, os pais da noiva, eu e Edilson. À direita, o pai do noivo, seu Joaquim. E ao lado dele, uma cadeira vazia. A cadeira da Dona Teresa. O Guilherme fez questão. Colocou uma rosa branca na cadeira. Minha mãe tá aqui, ele disse quando a viu. Eu olhei para aquela cadeira vazia com a rosa branca e pensei na Dona Teresa, que eu nunca conheci, que fazia crochê, que o seu Joaquim ainda amava com a mesma intensidade com que amava no dia em que ela morreu. E senti que ela estava ali. De algum jeito, ela estava ali. Eu sentei no meu lugar. À esquerda da Tainá. O meu lugar. O lugar de mãe da noiva. O lugar que eu mereci, que eu construí ponto por ponto, pedraria por pedraria, madrugada por madrugada. Minha filha segurou minha mão por baixo da mesa. Apertou. E sussurrou, inclinando a cabeça para o meu lado, para ninguém mais ouvir. Obrigada, mãe, pelo vestido, pela festa, por tudo. Eu apertei a mão dela de volta, sentindo o calor da mão da minha menina, e respondi, a voz baixa, tremendo de emoção. Eu que agradeço, filha. Você é a melhor coisa que eu fiz na vida. Ela sorriu, os olhos brilhando à luz das velas. Melhor que o vestido? Muito melhor. Rimos as duas, baixinho, cúmplices como sempre fomos, como sempre seríamos. Naquele momento, tudo era perfeito. 19h40. O Edilson voltou do bar. Terceira cerveja. Ele bebia rápido em festa. E quando bebia, a voz subia. E quando a voz subia, o filtro sumia. Tudo que ele normalmente guardava, as opiniões, os absurdos, as crueldades disfarçadas de verdades, saíam pela boca como carga de caminhão, despejadas sem freio.
Ele sentou do meu lado na mesa principal, pesado, a cadeira rangendo com o peso dele, a garrafa de cerveja molhada de suor na mão direita. Olhou para a mesa. Olhou para os convidados nas mesas ao redor. Olhou para mim. E eu vi nos olhos dele que algo estava vindo. Eu conhecia aquele olhar. 29 anos me ensinaram a ler cada sombra que passava por aqueles olhos. Era o olhar de quem decidiu uma coisa e não vai mudar de ideia. Era o olhar que vinha antes das frases que doíam. Ele se inclinou na minha direção, baixou a voz, mas não baixou o suficiente. Ivone, o Marcos e a Solange estão ali na mesa 8. Marcos era primo de segundo grau do Edilson. A Solange, esposa do Marcos, era quem o Edilson considerava prima de verdade, embora o parentesco fosse distante e a convivência fosse mais de aparência que de afeto. Eu olhei na direção da mesa 8. Vi o Marcos e a Solange conversando, comendo, alheios a tudo. E daí? Respondi sem entender onde aquilo ia dar. E daí que eu preciso da Solange aqui na mesa principal. Ele falou isso como quem pede para passar o sal. Natural. Simples, como se fosse óbvio. Ela é minha prima. Sangue, família de verdade. O mundo parou. Não de um jeito poético, de um jeito real. Eu senti o tempo parar. Senti o barulho do salão se afastar, como se alguém tivesse abaixado o volume de tudo. A música, as risadas, o tilintar dos talheres, tudo ficou distante. Só ficou a voz dele, e o que ele disse em seguida. Edilson, essa mesa é para os pais dos noivos, eu disse, a voz firme, mas baixa, tentando manter a compostura, tentando não acreditar no que eu estava intuindo. Ele me olhou, sem culpa, sem vergonha, sem o menor vestígio de dúvida. E disse, com a boca ainda úmida de cerveja, as palavras saindo como se fossem a coisa mais natural do mundo. A Solange é minha prima. Você é o quê? Costureira. Senta ali no fundo. Aqui na frente é para família de verdade. Família de verdade. Eu ouvi essas palavras e senti cada uma delas entrar no meu peito como agulha. Não agulha de costura, que eu conheço e controlo. Agulha de dor, que entra sem pedir licença e rasga tudo por dentro. 29 anos de casamento. Uma filha enfermeira. Um filho em BH. 340 horas de vestido de noiva. 180 sachês de lavanda costurados à mão. R$ 1.800 de bolo. E eu não era família de verdade. Eu era costureira. Costureira que senta no fundo. A Tainá não ouviu. Estava na pista de dança tirando foto com as amigas, rindo, o vestido girando, a felicidade intacta. O Guilherme não ouviu. Estava com os padrinhos num canto, conversando, brindando. Mas alguém ouviu. Do outro lado da mesa principal, os olhos castanhos claros do seu Joaquim estavam fixos no Edilson. Ele ouviu cada palavra. E eu vi, no rosto dele, algo que eu não esperava. Não era surpresa. Era reconhecimento. Era a expressão de um homem que já viu esse tipo de crueldade antes, que sabe exatamente o que ela é e que não vai deixar passar. Eu levantei, calada, como sempre fui calada. Peguei minha bolsa debaixo da mesa, ajeitei a alça no ombro. E fui. Não disse nada. Não chorei na frente dele. Não fiz cena. Porque em 29 anos de casamento, eu aprendi que reação alimenta ele. Que resistência dá combustível. Que a única resposta que ele não sabe devolver é o silêncio da obediência. E eu obedeci. De novo. Pela 1000ª vez. Pela última vez. Atravessei o salão. Desviei das mesas. Passei pela mesa 7, pela 9, pela 11. Ninguém me notou. Porque mãe da noiva é assim. Quando tá na mesa principal, todo mundo vê. Quando sai, ninguém percebe. Cheguei na mesa 14, a última, no fundo do salão, perto da cozinha, perto da saída. Perto do barulho dos pratos sendo lavados, do vai e vem dos garçons, do cheiro de gordura que escapava por debaixo da porta. A mesa dos invisíveis, a mesa onde ninguém olha, onde ninguém senta por vontade, onde sobram os lugares que não foram reclamados. Sentei, sozinha, de vestido azul marinho que eu costurei, com brinco de pérola da minha mãe,
na festa da minha filha, no casamento que eu ajudei a construir com as mãos, com o dinheiro, com o amor. E ali, sozinha, naquela cadeira de plástico desconfortável, com o barulho da cozinha nas minhas costas e o salão inteiro na minha frente, eu me sentia exatamente como o Edilson sempre quis que eu me sentisse: pequena, invisível, no fundo. Onde costureira fica? 30 segundos. Eu contei. 30 segundos de solidão naquela mesa. 30 segundos olhando minhas mãos na toalha branca, as mãos marcadas de agulha, os dedos com calo de tesoura, as mãos que fizeram o vestido que a noiva estava usando, as mãos que fizeram 180 sachês que cada convidado ia levar para casa, as mãos que fizeram o vestido azul marinho que eu estava usando. 30 segundos. E então eu ouvi o som de uma cadeira sendo arrastada, ao meu lado. Alguém puxando uma cadeira do outro lado da mesa e trazendo para perto de mim. Levantei os olhos. Seu Joaquim, de terno cinza, cabelo branco, os olhos castanhos claros me olhando com uma calma que me desarmou. Ele sentou do meu lado, colocou as mãos na mesa. Mãos de metalúrgico, grossas, calejadas, dedos tortos de ferramenta. Mãos que trabalharam com aço por 32 anos. Mãos que seguraram a mão fria da Dona Teresa no hospital. E ele disse, com a voz firme e baixa de quem não precisa gritar para ser ouvido: Dona Ivone! Seu Joaquim, o senhor não precisa... Eu comecei, a voz me traindo, falhando no meio da frase, porque eu estava usando toda a minha força para não chorar e não sobrava força para falar. Eu não preciso. Ele cortou, gentil, mas firme. Eu quero. O senhor estava na mesa principal. Eu tentei de novo. Tentei fazer ele voltar. Tentei ser a mulher que não incomoda, que não dá trabalho, que resolve sozinha. Mesa principal sem a senhora não é mesa principal. É mesa de gente que não sabe o que é família. Ele disse isso olhando para frente, para o salão, para os 180 convidados, para a mesa principal, onde naquele exato momento o Edilson estava acomodando a prima Solange na minha cadeira. Na minha cadeira. A cadeira que era minha, que deveria ter sido minha a noite inteira. A cadeira de mãe da noiva. E agora tinha outra mulher sentada ali, no meu lugar, na frente da minha filha, e minha filha nem sabia. Seu Joaquim viu a mesma coisa que eu vi. A Solange sentando. O Edilson satisfeito. A cadeira tomada. E algo mudou no rosto dele. A calma ficou, mas ganhou uma camada de aço por baixo. Aquele aço que ele trabalhou a vida inteira. Aquele aço que não quebra. Que verga, mas não quebra. Ele levantou. Seu Joaquim, o que o senhor vai... Eu comecei, o coração acelerando, sem saber o que ia acontecer. Fica aqui, eu volto. Ele andou até a mesa principal. Devagar, passos firmes, passos de metalúrgico, passos de homem que aprendeu a andar em chão de fábrica, entre forno e prensa, onde um passo errado custa um dedo, uma mão, uma vida. Passos seguros, passos que não voltam. O salão não percebeu. A música continuava. As pessoas conversavam, riam, comiam, bebiam. Os garçons circulavam com bandejas. A banda tocava um forró animado. Ninguém olhava para o seu Joaquim andando entre as mesas. Ninguém olhava para mim no fundo. Éramos invisíveis. Até que ele parou. Parou atrás do Edilson, na mesa principal. Na frente de todo mundo, embora ninguém estivesse prestando atenção ainda. Edilson. Meu marido se virou na cadeira, a cerveja na mão, o sorriso fácil de quem se acha o dono da festa. Opa, Joaquim, senta aí. Puxei uma cadeira pra... Eu não vou sentar. A voz do seu Joaquim cortou o ar como lâmina. Não era grito, era aço. E a Solange vai sair dessa cadeira, agora. O sorriso do Edilson morreu. A cerveja ficou suspensa no ar, a meio caminho da boca. Como assim? Essa cadeira é da Dona Ivone. Seu Joaquim falou cada palavra como quem martela prego. Devagar, firme, certeiro. Mãe da noiva, esposa do senhor, mulher que costurou o vestido que a sua filha está usando. E o senhor mandou ela sentar no fundo. O volume da voz do seu Joaquim não tinha subido.
Mas alguma coisa na qualidade daquela voz fez as pessoas ao redor pararem. As mesas vizinhas silenciaram. As cabeças viraram. O efeito dominó do silêncio começou a se espalhar. O Edilson colocou a cerveja na mesa. Os ombros se ergueram. A mandíbula apertou. Joaquim, isso é assunto meu. Ele começou, aquele tom de ameaça velada que funcionava comigo, com os filhos, com todo mundo que ele conseguia intimidar. Não é assunto seu. Seu Joaquim não recuou 1 milímetro. É vergonha sua, e quando a vergonha é pública, vira assunto de todo mundo. A música continuava, mas ninguém mais ouvia. Todas as mesas ao redor da principal já estavam em silêncio. Os garçons pararam de circular. As pessoas nos cantos esticavam o pescoço. Seu Joaquim se virou para o salão. Lentamente, com a dignidade de quem sabe o peso do que vai dizer. Não gritou. Não precisava. Voz de metalúrgico carrega sem microfone. 32 anos falando em fábrica, por cima de barulho de máquina, de forno, de prensa, ensinam um homem a projetar a voz sem forçar. E a voz dele preencheu o salão inteiro. Com licença, pessoal, eu sou Joaquim, pai do noivo, e eu preciso dizer uma coisa. A música parou. O DJ, percebendo o que estava acontecendo, desligou o som. O silêncio caiu sobre o salão como uma cortina pesada. 180 pessoas olharam para o seu Joaquim. A dona Ivone, mãe da noiva, está sentada na mesa 14, no fundo, sozinha, porque o marido dela tirou ela da mesa principal e colocou outra pessoa no lugar. Ele fez uma pausa. Não uma pausa calculada, mas uma pausa de dor. De indignação que precisa de ar para continuar. Na festa do casamento da filha dela, a filha que ela criou, com o vestido que ela costurou, com o bolo que ela pagou. Murmúrios, ondas de murmúrios pelo salão, cabeças se virando para me procurar, me achando lá no fundo. Na mesa 14, sozinha, de azul marinho. Eu queria desaparecer, eu queria que o chão abrisse, eu queria ser pequena de verdade, do tamanho que o Edilson sempre quis que eu fosse, mas eu não podia desaparecer, porque 180 pares de olhos tinham me encontrado. A Tainá apareceu na beira da pista de dança, o rosto lavado de suor da dança, os olhos ainda brilhando de alegria, mas o sorriso morrendo rápido ao perceber o silêncio, ao perceber os olhos de todo mundo no pai do noivo, ao perceber que algo tinha quebrado no meio da festa dela. O que está acontecendo? A voz da minha filha cortou o silêncio. Seu Joaquim olhou para ela, com amor, com a dor de quem sabe que vai machucar a noiva, mas sabe que a verdade machuca menos que a mentira. Tá acontecendo que o seu pai mandou a sua mãe pro fundo. E eu tô dizendo que se a dona Ivone vai pro fundo, eu vou junto. Porque ela é mais família do que qualquer pessoa que sentou naquela cadeira no lugar dela. A Tainá olhou pro pai. Depois, olhou para a mesa principal. Viu a Solange sentada na minha cadeira. Entendeu. E eu vi, mesmo de longe, mesmo da mesa 14, eu vi a expressão da minha filha mudar. Vi o rosto dela passar da confusão para a compreensão, da compreensão para a dor, da dor para a raiva. Porque a Tainá era eu, mas com voz. Era eu, mas sem medo. Era eu, mas com 26 anos e toda a coragem que eu levei 29 anos para juntar. Seu Joaquim olhou para o Edilson uma última vez. Olhou de cima para baixo. Não com desprezo, com pena. Com a pena que um homem de verdade sente quando vê outro homem destruir o que deveria proteger. Seu idiota. Ele disse isso sem raiva. Disse como quem constata um fato. Como quem lê um diagnóstico. A senhora mais digna dessa festa e o senhor manda ela pro fundo. O senhor não merece nem a mesa 14. Silêncio. 180 pessoas. Silêncio absoluto. O tipo de silêncio que você sente na pele, que pesa no ar, que comprime o peito. O tipo de silêncio que acontece quando a verdade é dita em voz alta e ninguém pode fingir que não ouviu. Seu Joaquim voltou para a mesa 14. Caminhou de volta pelo mesmo caminho, entre as mesas, entre os olhares, entre os celulares que agora estavam sendo levantados, filmando, registrando. Ele sentou do meu lado, puxou a cadeira para perto e pegou minha mão.
A mão dele era quente, áspera, grande. Envolveu a minha mão inteira, a minha mão pequena de costureira, a mão com marca de agulha e calo de tesoura, e segurou, com firmeza, com cuidado, com o cuidado de quem sabe que tem coisas frágeis e fortes ao mesmo tempo. A senhora fica aqui ou quer voltar para a mesa principal? Eu estava tremendo, tremendo inteira, as mãos, os ombros, o queixo, tudo. Não de frio, de tudo. De raiva, de vergonha, de gratidão, de medo, de surpresa, de alívio, de tudo ao mesmo tempo. Eu fico aqui, eu disse, a voz falhando. Então, eu fico também. E o salão aplaudiu. Não palma educada, não palma de protocolo, palma de verdade, de pé. As professoras da Tainá aplaudiram. As amigas da Tainá aplaudiram. Os vizinhos do bairro Santa Rita aplaudiram. Os amigos da família aplaudiram. As mulheres, principalmente as mulheres, porque toda mulher naquele salão já tinha sido mandada para o fundo alguma vez na vida. Não necessariamente para o fundo de um salão, para o fundo de uma conversa, para o fundo de uma decisão, para o fundo de uma relação, mandada calar a boca, mandada aceitar, mandada ser pequena. E ver um homem se levantar e ir junto, ver um homem largar a mesa principal para sentar no fundo ao lado de uma mulher que ele nem conhecia direito, isso quebra alguma coisa por dentro. Quebra a muralha que a gente constrói para aguentar. Quebra de um jeito bom, do jeito que precisava quebrar. O Edilson levantou da mesa principal. Vermelho, a veia do pescoço saltando, grossa como corda, pulsando de raiva. Os olhos injetados, a mandíbula travada. Ele empurrou a cadeira para trás com tanta força que ela tombou no chão. O barulho da cadeira caindo cortou o aplauso. As pessoas pararam de bater palma. O ar mudou. A tensão voltou, mas agora era diferente. Agora era perigosa. Ele andou até a mesa 14. Passos largos, pesados, o corpo grande cortando o espaço entre as mesas como um caminhão sem freio. As pessoas nas mesas ao longo do caminho dele encolheram nos assentos, afastaram os pratos, recuaram, porque todo mundo reconhece a postura de um homem que perdeu o controle. Todo mundo sabe o que vem depois. Ele parou na frente do seu Joaquim, apontou o dedo na cara dele, o dedo grosso, trêmulo de raiva. Joaquim. A voz saiu estrangulada, forçada entre os dentes cerrados. Você não vai me humilhar na frente de... O senhor se humilhou sozinho, Edilson. Seu Joaquim não levantou. Ficou sentado, calmo, a mão ainda na minha. Os olhos castanhos claros olhando para o Edilson de baixo para cima, sem medo, sem provocação, sem nada além de uma verdade dita com a tranquilidade de quem já enfrentou coisa pior. Quem você pensa que é? O Edilson deu um passo à frente, o dedo agora quase encostando no rosto do seu Joaquim. A saliva voando com as palavras. Velho desgraçado. Vem se meter no meu casamento, na minha família. Eu sou o pai do noivo. Seu Joaquim respondeu sem alterar o tom. O senhor é o pai da noiva. A diferença é que eu estou honrando o meu papel. Eu vi o punho do Edilson se fechar. Vi os nós dos dedos ficarem brancos. Vi o braço puxar para trás e gritei. Edilson, não! Mas a minha voz, que ficou calada por 29 anos, não conseguiu parar o punho que voava há décadas. O soco acertou o lado esquerdo do rosto do seu Joaquim. Direto, seco. O barulho do impacto, osso contra osso, carne contra carne, ecoou pelo salão como um tiro. Um barulho que eu nunca vou esquecer. Que 180 pessoas nunca vão esquecer. Que pelo menos 12 celulares gravaram. Seu Joaquim cambaleou na cadeira. A cabeça virou para o lado com a força do impacto. Mas ele não caiu. 32 anos de Usiminas. Corpo de quem trabalhou com aço a vida inteira. Corpo que levou calor de forno, peso de peça, exaustão de turno. Corpo de aço não cai com um soco. Ele colocou a mão no rosto. Devagar. Sentiu o lábio. Olhou os dedos. Sangue. Sangue vermelho nos dedos calejados. Lábio cortado. Ele olhou para o sangue com uma calma que me assustou. Como se já tivesse visto sangue nas próprias mãos tantas vezes na fábrica que mais um pouco não fazia diferença. Então,
Ele olhou para o Edilson. Olhou nos olhos do homem que acabara de socá-lo. E disse, com o sangue escorrendo pelo queixo, a voz absolutamente firme: Eu não bato em covarde. E sentou de novo, do meu lado, com sangue no lábio, com a mão na minha mão, como se nada tivesse acontecido, como se levar um soco na cara defendendo uma mulher que ele conhecia há poucos meses fosse a coisa mais natural do mundo. E talvez, para um homem como o seu Joaquim, fosse. O caos explodiu. A Tainá correu até a mesa, o vestido de noiva arrastando no chão sem que ela se importasse, as mãos no rosto, os olhos enormes de horror. Pai, o que o senhor fez? A voz dela estava rasgada, cortada entre a incredulidade e a raiva, entre a filha que amava o pai e a mulher que não reconhecia o monstro. O Guilherme veio logo atrás, a gravata frouxa, o rosto pálido, os olhos indo do pai sangrando para o sogro de pé, os punhos ainda cerrados. Sogro, o senhor bateu no meu pai? A voz do Guilherme não era de raiva, era de espanto. Era de um homem que não acredita no que está vendo, que não aceita que aquilo está acontecendo, que precisa verbalizar para processar. O Lucas apareceu. Meu filho, 22 anos. Veio de Belo Horizonte para o casamento da irmã. Ele estava no bar quando ouviu o barulho. Atravessou o salão correndo. E quando chegou na mesa 14, parou. Olhou o pai, de pé, punhos cerrados, vermelho. Olhou o seu Joaquim, sentado, sangrando, calmo. Olhou para mim, no fundo, sozinha com o homem que levou um soco por mim. E o Lucas entendeu tudo em 3 segundos. Porque ele era meu filho, porque ele cresceu naquela casa, porque ele viu durante 22 anos o que o pai fazia com a mãe. E ele sabia que esse momento ia chegar. Só não sabia que seria ali, no casamento da irmã, na frente de 180 pessoas. Pai. A voz do Lucas era baixa, controlada, mas pesada como chumbo. O senhor bateu num homem de 59 anos, no casamento da sua filha, porque ele defendeu a mamãe. O Edilson se virou para o filho. A raiva ainda no rosto, mas agora misturada com algo novo. Surpresa. Porque o Lucas nunca tinha falado assim. O Lucas era o quieto, o que observava, o que não se metia. Até agora. Lucas, fica fora disso. Eu não vou ficar fora. O Lucas deu um passo à frente. Um passo pequeno, mas decisivo. Eu passei a vida inteira vendo o senhor tratar a mamãe assim. Mandando calar a boca, mandando pro canto, chamando de costureira como se fosse xingamento. Chega. Aquela palavra. Chega. Dita pelo meu filho, pelo meu menino quieto que eu achava que não via, que eu achava que não ligava, que eu achava que tinha ido embora para BH para fugir e esquecer. Ele não fugiu para esquecer. Ele foi embora para ter forças de voltar e dizer: chega. O Edilson olhou ao redor. Pela primeira vez desde que levantou da mesa principal, ele pareceu ver onde estava. Pareceu perceber o tamanho do que tinha feito. O salão inteiro olhando. Os celulares levantados, filmando. As luzes dos flashes. Os rostos de choque, de reprovação, de nojo. A filha chorando, de vestido de noiva, no casamento que deveria ser o dia mais feliz da vida dela. O genro segurando o pai ensanguentado com uma toalha de mesa. O filho olhando para ele com uma expressão que doía mais que qualquer soco. Decepção. A Solange, a prima, já tinha saído da cadeira na mesa principal e estava num canto do salão, de cabeça baixa, querendo sumir, querendo desaparecer, querendo estar em qualquer lugar menos ali. E eu, sentada na mesa 14, no fundo, com a mão do seu Joaquim na minha, com o coração batendo tão forte que eu sentia no pescoço, nas têmporas, nas pontas dos dedos, mas batendo de um jeito diferente, não de medo, de algo novo, algo que estava nascendo ali, naquele momento, naquela cadeira de plástico perto da cozinha, algo que levou 29 anos para nascer, e que nasceu no pior lugar, na pior hora, do pior jeito possível. Mas nasceu, porque às vezes é assim. Às vezes a gente precisa ser mandada para o fundo para descobrir que o fundo é o começo.
Eu soltei a mão do seu Joaquim, com cuidado, com delicadeza. Não porque eu queria soltar, mas porque o que eu precisava fazer sozinha. Eu levantei da mesa 14, alisou o vestido azul marinho, ajeitei o brinco de pérola da minha mãe que tinha se desalinhado. Respirei. Uma vez, duas. Senti o ar entrar e sair dos pulmões. Senti os pés firmes no chão. Senti o corpo inteiro presente, vivo, acordado de um jeito que não estava há anos. Andei até o Edilson. Cada passo era um ano. 29 passos. 29 anos. O salão inteiro assistindo. A banda em silêncio. O DJ em silêncio. Os garçons parados. Os 180 convidados prendendo a respiração. E eu, a mulher que nunca levantou a voz, a mulher que sempre foi pro fundo quando mandaram, a costureira que o marido chamava de trocado, andando até ele. Parei na frente do Edilson. Olhei para cima porque ele era 1,83 e eu era 1,58. Mas naquele momento, naquela noite, naquele salão, eu era maior. Eu era maior que ele. Maior que 29 anos de silêncio. Maior que cada cala a boca que eu engoli. Maior que cada tanto faz que ele jogou nas 340 horas do meu trabalho. Eu era enorme. E ele sabia. Eu vi no olho dele que ele sabia. Porque o olho do Edilson, que sempre foi duro, que sempre foi de cima para baixo, agora estava olhando para mim de um jeito novo. Com medo. O homem que me fez ter medo durante 29 anos estava com medo de mim. Edilson. Ele engoliu seco. A voz que saiu foi diferente da voz de trovão. Foi a voz de um homem encurralado. Ivone, a gente conversa em casa. Não. Eu cortei. E o som daquela palavra, não, dita por mim, pela Ivone que nunca disse não, ecoou dentro do meu próprio corpo como um segundo coração começando a bater. Não. A gente conversa aqui, porque você fez questão de plateia. Então vai ter plateia. Ele recuou um passo. Literalmente recuou. Um passo para trás. Porque ele nunca tinha ouvido minha voz assim. Ninguém tinha, nem eu. Era uma voz que eu não conhecia. Uma voz que morava dentro de mim há 29 anos, trancada, amordaçada, empurrada para o fundo e que agora saía. Saía como água de represa que arrebenta. Saía como linha de costura que escapa do carretel e desenrola inteira, sem parar, sem controle, sem volta. Eu costurei o vestido que a Tainá tá usando. 340 horas, com essas mãos. Levantei as mãos marcadas, as mãos calejadas, as mãos de costureira, e todo o salão viu. Eu paguei o bolo, 6 parcelas, com o meu dinheiro. Eu costurei 180 sachês de lavanda para cada convidado levar para casa. E você me mandou pro fundo. Porque eu sou costureira. Porque eu não sou família de verdade. Ele abriu a boca, tentou falar. Ivone, eu tava... Cala a boca. O silêncio que seguiu foi o silêncio mais denso que eu já ouvi. E eu ouvi muito silêncio na vida. Silêncio de madrugada costurando. Silêncio de noite esperando ele voltar de viagem. Silêncio de casa depois de briga. Mas nenhum silêncio foi como aquele, porque aquele silêncio era meu. Eu criei. Eu mandei. Eu disse, cala a boca pro homem que me mandou calar a boca durante 29 anos. E ele calou. Pela primeira vez em 29 anos, cala a boca e escuta. Ele calou. O salão prendeu a respiração. Eu sou a mãe da noiva. Eu criei a Tainá. Eu criei o Lucas. Eu lavei sua roupa. Eu fiz sua comida. Eu esperei você voltar de viagem sem saber se voltava para mim ou para outra. Eu aguentei 29 anos do seu controle, da sua voz grossa, do seu desprezo. Cada vez que você batia na mesa, eu sentia como se fosse na minha cara. Cada vez que você me chamava de trocado, eu morria um pouco por dentro. Cada vez que você me mandava calar a boca, eu calava. Mas cada palavra que eu engolia ia para a máquina de costura. E a máquina costurava tudo. A raiva, a tristeza, a humilhação. 29 anos de costura. 29 anos de silêncio.
340 horas de vestido de noiva. E hoje, no dia mais importante da vida da minha filha, no dia que eu mais esperei, mais sonhei, mais trabalhei, você me tirou do meu lugar. As lágrimas desceram. Minhas, de raiva, não de fraqueza, de raiva acumulada, destilada, concentrada em 29 anos de silêncio e finalmente liberada. Lágrimas quentes que queimavam no rosto como brasa. Mas eu não parei, porque parar era voltar para o fundo. E eu não ia voltar para o fundo nunca mais. Mas sabe o que você fez de pior? Não foi me humilhar. Eu já estou acostumada com isso. 29 anos me ensinaram a aguentar humilhação como quem aguenta dor de dente. Vive com ela, toma um remédio, segue. O que você fez de pior foi bater num homem que fez o que você nunca fez em 29 anos. Me defender. Eu olhei para o seu Joaquim, lá na mesa 14. O Guilherme segurando uma toalha no lábio do pai. Sangue na toalha branca. Sangue que saiu porque um homem de 59 anos se levantou e disse o que precisava ser dito. Seu Joaquim estava me olhando. Calmo, firme, com sangue no lábio e dignidade no olhar. E eu senti, naquele olhar, algo que o Edilson nunca me deu. Reconhecimento. Aquele homem me via de verdade. Não como costureira, não como mulher do fundo, não como trocado. Me via como a mulher que eu sempre fui e que 29 anos de casamento tentaram apagar. Voltei o olhar para o Edilson. Ele estava menor. Eu não sei explicar como um homem de 1,83 pode parecer pequeno diante de uma mulher de 1,58. Mas ele parecia. Ele encolheu. Os ombros que sempre foram largos, imponentes, agora estavam caídos. A barriga que ele carregava com orgulho de homem que come bem agora parecia peso. O bigode grosso que ele alisava com vaidade agora estava molhado de suor. E os olhos que sempre olharam para mim de cima para baixo agora não conseguiam me olhar. Então eu vou te dizer o que vai acontecer. Minha voz saiu clara, sem tremor, sem hesitação. Como a voz de alguém que planejou isso por 29 anos sem saber que estava planejando. Amanhã de manhã eu ligo para a doutora Márcia Helena, advogada. Eu vou pedir o divórcio. Murmúrios no salão, mas eu não parei. Eu vou pedir a casa, que está no meu nome. Porque você colocou no meu nome para evitar penhora quando levou multa da transportadora em 2019. Achava que eu não entendia, né? Costureira não entende de documento? Entende. Entende tudo. Leu cada papel que você colocou na frente para eu assinar. E assinou sabendo. O rosto do Edilson perdeu a cor. Ficou branco. Porque ele nunca imaginou que eu prestasse atenção. Nunca imaginou que a mulher que ele mandava calar a boca soubesse ler as entrelinhas dos documentos que ele enfiava na minha frente. Nunca imaginou que costureira e burra não fossem sinônimos. Eu vou ficar com o ateliê, porque é meu. 28 anos de trabalho, notas fiscais, recibos, cada cliente registrada, cada vestido documentado. O ateliê é meu patrimônio. E você vai sair da minha vida como entrou, sem festa, silêncio. E o soco que você deu no seu Joaquim? Eu apontei para a mesa 14. Tem 180 testemunhas, 50 celulares filmando, e lesão corporal em homem de 59 anos é crime. Artigo 129 do Código Penal. A Tainá é enfermeira. Ela vai fazer o laudo. E eu vou na delegacia. Hoje, antes dessa festa acabar. O Edilson olhou ao redor uma última vez. Os celulares, as câmeras, os olhos. Os 180 pares de olhos que viram ele tirar a esposa da mesa, viram ele colocar outra mulher no lugar, viram ele socar um homem de 59 anos que teve a coragem de dizer o que todo mundo pensava. 180 testemunhas, 12, 15, 20 celulares filmando. O vídeo que já estava sendo compartilhado por WhatsApp enquanto eu falava. O vídeo que ia rodar Governador Valadares antes da meia-noite. O vídeo que ia destruir a reputação dele na cidade, na transportadora, na família, em tudo. Ivone. A voz dele saiu fraca, sem trovão, sem força, sem nada.
A voz de um homem que percebeu, tarde demais, que a mulher que ele mandou calar a boca por 29 anos tinha mais palavras do que ele jamais imaginou, e que cada uma delas era uma sentença. Vai embora, Edilson. Pega a Ranger e vai. A festa é da Tainá. Não sua. Nunca foi sua. Você pagou o buffet. Eu fiz a festa. Ele ficou parado por 1 segundo. 2. 3. Olhando para mim como se me visse pela primeira vez. E talvez estivesse. Talvez em 29 anos de casamento, aquele fosse o primeiro momento em que o Edilson realmente olhou para Ivone e viu quem ela era. Não a costureira. Não a mulher que obedecia. Não a esposa do fundo. Mas a mulher. A mulher inteira, forte, digna, que ele passou a vida inteira tentando diminuir e que nunca, em momento nenhum, ficou pequena. Eu sempre fui grande. Ele que nunca teve olhos para ver. Ele foi. Saiu andando pelo salão, cabeça baixa, ombros caídos, sem olhar para ninguém, sem se despedir de ninguém. Atravessou o salão inteiro em silêncio, sob o olhar de 180 pessoas, e saiu pela porta do estacionamento. Segundos depois, o ronco da Ranger. Os faróis acendendo, o carro saindo. A Ranger prata sumindo na estrada para Alpercata, levando embora o homem que achou que podia pagar 28 mil reais de buffet e comprar o direito de me humilhar. O salão respirou. Literalmente. Eu ouvi o suspiro coletivo, aquele som de alívio que sai quando a tensão se rompe, quando o ar que todo mundo estava segurando finalmente escapa. E então, devagar, como se estivessem testando se era seguro, as pessoas começaram a se mover de novo. Os garçons voltaram a circular. O DJ olhou para mim, perguntando com os olhos se podia ligar o som. Eu assenti. A música voltou. Baixa primeiro, depois mais alta. E a festa, aos poucos, recomeçou. A Tainá veio até mim, andando devagar, o vestido de noiva arrastando no chão, a maquiagem borrada de tanto chorar, os olhos vermelhos, o lábio tremendo. Ela parou na minha frente. E eu vi, no rosto da minha filha, a menina de 6 anos que corria para o meu colo quando o pai gritava. A menina de 12 que segurava minha mão debaixo da mesa quando o jantar ficava tenso. A adolescente de 15 que dizia, "Mãe, a senhora merece mais." A mulher de 26 que estava ali, de vestido de noiva, no casamento que deveria ser o dia mais feliz da vida dela, com a maquiagem destruída e o coração partido. "Mãe." A voz dela quebrou. Ele estragou meu casamento. Eu segurei o rosto dela com as 2 mãos. As minhas mãos de costureira segurando o rosto da minha filha enfermeira. As mãos que fizeram o vestido que ela estava usando, segurando o rosto que eu lavei, que eu sequei, que eu beijei 1000 vezes desde que ela nasceu. Não estragou, filha. Ele saiu. O casamento tá aqui. Você tá aqui. O Guilherme tá aqui. Eu tô aqui. Mãe. Ela encostou a cabeça no meu ombro. Eu senti o peso da cabeça dela, o perfume dela, o calor dela, e segurei, como segurei tantas vezes, como vou segurar sempre. Vai dançar, filha, essa festa é sua, e o vestido que você tá usando tem 340 horas de amor em cada ponto. Nenhum homem estraga isso. Ela se afastou, me olhou, enxugou o rosto com as costas da mão, e eu vi, no fundo dos olhos dela, algo acender. Não a tristeza apagar. A tristeza ficou, mas algo acendeu por cima, algo que dizia, minha mãe tá de pé. Minha mãe falou, minha mãe finalmente falou, e se minha mãe está de pé, eu vou dançar. O Guilherme veio. Se aproximou com aquele jeito calmo dele, aquele jeito que acalma só de estar perto. Abraçou a Tainá. Segurou ela com os 2 braços, forte e delicado ao mesmo tempo, do jeito que homem bom segura a mulher que ama. E olhou para mim. Dona Ivone, a mesa principal tá esperando a senhora. Eu olhei para a mesa principal, vazia. A Solange tinha ido embora. O Edilson tinha ido embora. As cadeiras estavam lá, com as fitas brancas, com os arranjos de flores, com os pratos pela metade. Uma mesa bonita. Uma mesa que eu deveria estar sentada desde o início.
Eu tô bem aqui na 14, Guilherme. Ele sorriu. Aquele sorriso que fez a minha filha se apaixonar. Aquele sorriso de homem que entende. Então a mesa principal vem pra cá. E ele fez. Pegou a cadeira dele e da Tainá na mesa principal e trouxe para a mesa 14. Os padrinhos viram e fizeram o mesmo. Trouxeram suas cadeiras. O DJ pegou a caixa de som portátil e colocou perto da gente. Os convidados mais próximos arrastaram suas cadeiras também. E em poucos minutos, a mesa 14, a última mesa do salão, a mesa perto da cozinha, perto da saída, perto de onde ninguém olha, virou o centro da festa. Virou a mesa principal. Porque mesa principal não é a que fica na frente. É a que tem as pessoas certas. A banda voltou a tocar. Forró. Aquele forró bonito que puxa pra pista, que faz o pé mexer sem pedir licença. A Tainá puxou o Guilherme pela mão. E os dois foram pra pista de dança. A primeira dança. Marido e mulher. Ela de vestido de noiva com 340 horas de amor. Ele de terno, com o mesmo sorriso de quando ela entrou no gazebo. E dançaram. Devagar primeiro, depois mais rápido, depois rindo. Porque a alegria é mais forte que a dor quando a gente decide que vai ser. Eu fiquei na mesa 14, assistindo, com um sorriso que eu não sabia que ainda existia dentro de mim. Seu Joaquim estava do meu lado. Um guardanapo de pano pressionado contra o lábio. O sangue já estava parando. O corte não era profundo, mas era simbólico. Sangue derramado por dignidade. Dona Ivone, me desculpa pelo tumulto. Ele disse isso baixo, quase envergonhado, como se o tumulto fosse culpa dele. Como se o soco fosse culpa dele, como se tudo o que aconteceu fosse culpa dele e não do homem que causou tudo. Seu Joaquim, o senhor levou um soco por mim. E levaria de novo. A simplicidade daquela frase me atingiu como nada que o Edilson jamais disse em 29 anos. 4 palavras. E levaria de novo. Sem drama, sem exibição, sem esperar aplausos. Ditas como quem diz que o dia está bonito, como quem diz que o café está gostoso, como quem diz algo óbvio, natural, inevitável. É claro que eu levaria de novo, porque é o certo, porque é o que se faz, porque mulher não vai pro fundo. Por quê? Eu perguntei. E não era uma pergunta retórica. Eu queria saber. Eu precisava entender. Porque em 29 anos de casamento, nenhum homem tinha feito nada parecido por mim. Nenhum homem tinha se levantado, caminhado até o problema e ficado do meu lado. Nenhum homem tinha levado um soco na cara porque achou que eu merecia um lugar na mesa. Por quê? Ele olhou para a pista de dança. Pro filho dançando com a Tainá. O Guilherme girando a noiva, os dois rindo, a saia do vestido abrindo como flor. E os olhos do seu Joaquim, os olhos castanhos claros que já choraram tudo o que tinham para chorar, brilharam. Não de lágrima, de luz. Porque a minha Teresa também era costureira. E se alguém tivesse mandado ela pro fundo, eu queria que alguém tivesse ido junto. Eu chorei. Não segurei. Não tentei segurar. Chorei ali, na mesa 14, de vestido azul marinho, com um brinco de pérola da minha mãe, do lado de um homem de cabelo branco com sangue no lábio que acabou de me explicar, com a coisa mais simples e mais bonita do mundo, por que fez o que fez. Porque a mulher dele também era costureira. Porque ele também amou uma mulher de mãos marcadas. Porque ele perdeu essa mulher sem despedida e viveu o resto da vida se perguntando o que mais poderia ter feito. E quando viu uma outra mulher de mãos marcadas ser mandada pro fundo, ele não perguntou. Ele foi. Ele não chorou. Porque já tinha chorado tudo o que tinha. E agora só cuidava. A festa continuou até às 3 da manhã. E foi bonita. Foi mais bonita do que seria se nada tivesse acontecido, porque a verdade tem esse efeito. Ela limpa o ar. Depois do Edilson ir embora, o salão respirou diferente. As pessoas riram mais alto, dançaram mais soltas, conversaram mais abertamente, como se a saída dele tivesse tirado um peso que ninguém sabia que carregava. As mulheres vinham até a mesa 14, uma por uma, 2 por 2, vinham me abraçar. Dona Ivone, a senhora é muito corajosa.
Dona Ivone, eu passei pela mesma coisa. Dona Ivone, a senhora é uma inspiração. Eu não me sentia corajosa. Eu me sentia como uma mulher que demorou 29 anos para dizer o óbvio. Mas talvez coragem seja isso. Dizer o óbvio quando todo mundo espera que você fique calada. Na hora do bolo, a Tainá fez questão de me chamar para cortar junto, na frente de todo mundo. O bolo que eu paguei. 3 andares. Chantilly com flores de açúcar. R$ 1.800 em 6 parcelas. A Tainá segurou a faca, o Guilherme colocou a mão sobre a dela e a Tainá me chamou. Mãe, vem. Eu fui. Coloquei minha mão sobre a mão deles. 3 mãos na faca. E cortamos. Juntos. E os 180 convidados que restaram, porque ninguém foi embora depois do Edilson, todos ficaram, todos bateram palma, todos gritaram, viva! E eu senti, naquele momento, com a faca do bolo na mão e a mão da minha filha sobre a minha, que o casamento da Tainá não tinha sido estragado. Tinha sido salvo. Salvo da mentira. Salvo da farsa de família feliz. Salvo da minha obediência. Antes da festa acabar, eu fui na delegacia. A 128 DP de Governador Valadares. A Tainá foi comigo, de vestido de noiva. Sim, de vestido de noiva, porque não deu tempo de trocar. E porque, de certo modo, era simbólico. Uma noiva levando a mãe para registrar ocorrência contra o pai. O mundo é torto, mas às vezes a gente endireita uma parte. Registrei o boletim de ocorrência. Lesão corporal. Artigo 129 do Código Penal. A Tainá como testemunha e como enfermeira, descrevendo os ferimentos do seu Joaquim. O Guilherme levou o pai no hospital municipal. Corpo de delito. Hematoma no rosto, corte no lábio, 2 pontos. A Tainá acompanhou como enfermeira. O laudo ficou pronto na mesma noite. E os vídeos do soco, filmados por pelo menos 12 celulares, já estavam rodando Valadares por WhatsApp antes da meia-noite. O divórcio foi protocolado na segunda-feira, 11 de novembro. Doutora Márcia Helena Dutra, OAB Minas Gerais, 112.543. Eu liguei para ela às 8 da manhã. Contei tudo. Ela ouviu em silêncio. Quando eu terminei, ela disse: Dona Ivone, eu vou cuidar disso. A senhora vai ficar bem. E eu acreditei, porque pela primeira vez em 29 anos, eu tinha alguém cuidando de mim que não queria nada em troca, que não me mandava calar a boca, que não me mandava pro fundo, que simplesmente ia cuidar. O divórcio foi litigioso. O Edilson contestou tudo. Contestou a casa, mesmo sabendo que estava no meu nome. Contestou o ateliê, mesmo sem ter costurado uma única peça na vida. Contestou a partilha, mesmo sabendo que a lei era clara. Ele contestou, porque contestar era a última forma de controle que restava. Se ele não podia mais me mandar calar a boca, ele ia tentar me calar nos autos. Mas a doutora Márcia Helena não era mulher de calar. E o juiz, a juíza, na verdade, doutora Cristina, também não. 2 mulheres que não calaram. E o Edilson perdeu tudo. A casa, confirmada no meu nome. A juíza nem pestanejou. Olhou o documento, olhou a escritura, olhou a certidão de matrícula e bateu o martelo em 5 minutos. Minha. A casa onde eu criei meus filhos, onde eu montei meu ateliê, onde eu costurei o vestido da minha filha, era minha. Sempre foi. O ateliê, patrimônio exclusivo meu. 28 anos de trabalho comprovado. Notas fiscais, recibos, contratos com clientes, fotos dos vestidos, tudo documentado. Cada vestido de noiva, cada vestido de formatura, cada ajuste, cada bainha, cada zíper. O Edilson não tinha nada, nenhum documento, nenhuma prova de participação, porque ele nunca participou, nunca sentou na máquina, nunca cortou um tecido, nunca costurou um ponto. O ateliê era meu como as minhas mãos eram minhas. Partilha de bens, 50% das aplicações conjuntas, R$ 47.000. Não era muito, mas era meu. Dinheiro limpo, dinheiro justo. Dinheiro que eu ia usar para comprar uma máquina nova e investir no ateliê. Pensão, não tinha, porque os filhos são maiores.
Mas eu também não queria. Eu não queria nenhum centavo do Edilson. Eu queria a liberdade. E a liberdade veio em fevereiro de 2025, quando o divórcio foi homologado e eu assinei o documento que me transformou de esposa do Edilson em Ivone. Só Ivone. E Ivone era mais que suficiente. A Ranger ficou com ele, junto com a solidão. Porque a Ranger, que ele lavava todo sábado com mais carinho do que dedicou a mim, não faz companhia, não segura a mão, não diz boa noite, não faz café. A Ranger é bonita, é brilhante, é cara, mas dorme na garagem, fria, sozinha, como ele. O boletim de ocorrência do soco teve consequências. O vídeo viralizou em Valadares. O pai da noiva bateu no pai do noivo no casamento. Todo mundo viu. Os colegas do Edilson viram, os amigos viram, a família viu e a transportadora Rodoforte viu. Em janeiro, o Edilson foi desligado. A transportadora disse que era reestruturação. Todo mundo sabia que era vergonha, porque nenhuma empresa quer um motorista cuja cara aparece em vídeo viral socando um idoso numa festa de casamento. Caminhoneiro que vira notícia assim não consegue entregar carga sem as pessoas olhando de lado. A prima Solange nunca mais falou com o Edilson. Eu soube por uma vizinha. A Solange ligou para o Marcos, chorou e disse: "Você me colocou no meio de uma vergonha, Edilson. Eu não pedi aquela cadeira." E não pediu mesmo, porque a Solange era uma mulher de bem, que foi para a festa para se divertir, que foi sentada na mesa 8 e estava muito bem ali, obrigada. Quem a colocou no meu lugar foi o Edilson. E a vergonha caiu sobre os dois, mas a culpa era só dele. O Lucas, meu filho, veio de BH para me ajudar na mudança. Não tinha mudança, porque quem saiu foi o Edilson. Mas o Lucas veio mesmo assim. Chegou numa sexta-feira, com uma mala pequena e um sorriso grande. "Mãe, eu vim para ficar uns dias, para a senhora não ficar sozinha." Ficou 2 semanas. E naquelas 2 semanas, ele fez o que nunca tinha feito. Conversou sobre o que viu crescendo, sobre o medo que sentiu, sobre as noites que ouviu o pai gritar e a mãe calar, sobre a vergonha de ser filho de um homem que trata a mulher como capacho, sobre a culpa de ter ido embora. "Mãe, eu fui para BH porque não aguentava mais assistir." "Eu sei, filho. A senhora sabia?" "Mãe sabe tudo. Mãe só não fala." Ele chorou. Eu chorei. E naquele choro, naquela cozinha, naquela mesa onde eu tomava café toda manhã sozinha, a gente se curou um pouquinho. Não todo. Um pouquinho. Mas um pouquinho já era infinitamente mais do que a gente tinha antes. Depois do casamento da Tainá, meu ateliê explodiu de trabalho, porque Governador Valadares é cidade pequena. E em cidade pequena, história boa roda rápido, mas história assim, história de mulher que se levanta, história de costureira que manda o marido embora na frente de 180 pessoas, essa roda na velocidade da luz. Todo mundo soube. No mercado, na farmácia, no salão da Luzia, no ponto de ônibus, na fila do banco. A dona Ivone é a costureira que fez o vestido mais bonito de Valadares e o marido mandou ela pro fundo. E as clientes vieram, não por pena, por respeito. Porque mulher reconhece mulher. E quando uma mulher se levanta, as outras querem estar perto. "Dona Ivone, eu quero que a senhora faça meu vestido, porque a senhora faz com amor, e quem faz com amor faz diferente." Era isso que elas diziam, uma atrás da outra. As noivas de Valadares, as formandas, as mães de batizado, as madrinhas. Todas queriam a costureira que costurou 340 horas de amor num vestido de noiva e que, quando mandaram pro fundo, encontrou a voz. Minha renda subiu para R$ 7.000 por mês. Mais que os trocados do Edilson. Mais que o dobro do que eu ganhava antes. Contratei uma ajudante, Neide, 44 anos, vizinha do bairro, costura reta, tô ensinando bordado. Ela é dedicada, caprichosa, tem mão firme e olho bom. E quando ela erra um ponto, eu não grito, eu ensino. Porque eu sei o que é trabalhar com medo. E ninguém trabalha bem com medo. A Tainá está grávida. 3 meses. Menina.
Uma menina, minha neta, a primeira. Quando a Tainá me contou, eu estava na máquina de costura, trabalhando numa saia de formatura, e ela entrou no ateliê com um sorriso que eu reconheci. Era o mesmo sorriso que eu tive quando descobri que estava grávida dela. Aquele sorriso que não cabe no rosto. Aquele sorriso que é felicidade demais para uma boca só. Mãe, a senhora vai fazer o vestido do batizado? Eu tirei os óculos que tinham escorregado. Coloquei a mão no peito. Senti o coração bater forte. Filha, eu vou fazer todos os vestidos. Do batizado, da formatura, do casamento, todos. E se for menino o segundo? Aí eu faço terno. Costureira aprende. Ela riu. Eu ri. E no riso, no ateliê, entre as máquinas, eu pensei na minha mãe, na dona Lourdes, que costurava para fora, que apanhava calada, que nunca teve voz. E pensei na minha avó, na dona Fia, que costurava para fora, que apanhava calada, que morreu sem voz. 3 gerações de mulheres caladas. E agora, a 4ª geração. Minha neta, que vai nascer no mundo e vai encontrar uma avó que costura, sim, mas que também fala. Que vai encontrar uma mãe que é enfermeira e que nunca, nunca abaixou o tom. E que vai crescer sabendo que lugar de mulher não é no fundo. É onde ela quiser sentar. Seu Joaquim vem em Valadares uma vez por mês. Vem de Ipatinga, 2 horas de estrada. De ônibus, porque ele não tem carro. Nunca teve. Metalúrgico anda de ônibus, dona Ivone. Carro é luxo. Companhia é necessidade. Ele chega de manhã. Almoça comigo. No ateliê. Entre as máquinas. Eu faço frango com quiabo, a receita da minha mãe, a mesma receita do meu casamento, mas agora com um gosto diferente, porque a cozinha é só minha, o tempero é como eu quero, e quem está sentado na mesa me olha com respeito, não com desprezo. Ele traz pão de queijo de Ipatinga, o melhor do Vale do Aço. Ele diz toda vez, com o mesmo orgulho, como se fosse a primeira vez. E toda vez eu provo e digo que tá bom. E toda vez ele pergunta: bom de verdade ou bom de educação? E eu rio, porque faz tempo que eu não rio assim. Rio de verdade. Rio com o corpo inteiro. Rio sem medo de ser mandada calar a boca. A gente conversa. Sobre a Tainá. Sobre o Guilherme. Sobre a neta que vem. Sobre o enxoval que eu já comecei a costurar, as roupinhas minúsculas, os sapatinhos de crochê, os babadores com renda que nenhuma loja vende, porque nenhuma loja tem uma avó costureira que borda o nome da neta antes dela nascer. A gente conversa sobre o ateliê, sobre as novas encomendas, sobre a Neide que está aprendendo rápido, e a gente conversa sobre a dona Teresa. Ela ia gostar da senhora, dona Ivone. Eu ia gostar dela, seu Joaquim. Ela fazia crochê. O senhor já me disse. Eu sei, mas eu gosto de dizer. Porque quando a gente perde alguém, repetir é a forma de manter. Repetir o nome, repetir as coisas que a pessoa fazia, repetir as histórias, repetir os detalhes. Não é porque esqueceu, é porque lembrar é a única forma de visitar. E o seu Joaquim visita a dona Teresa toda vez que fala dela. E eu respeito cada visita. A gente não se toca, não se beija, não se chama de amor. A gente se chama de seu Joaquim e dona Ivone. Com respeito, com calma, com a formalidade bonita de quem sabe que as coisas importantes não precisam de pressa. A gente almoça junto, conversa junto, ri junto. E depois ele pega o ônibus de volta para Ipatinga e eu volto para a máquina de costura. E a gente espera o próximo mês, sem ansiedade, sem cobrança, sem controle, com o tempo que a gente tem. Porque eu passei 29 anos com um homem que tinha pressa de me controlar, e agora eu quero alguém que tenha paciência de me conhecer. E ele tem, e eu tenho. E se virar amor, vira. Se não virar, já é o suficiente. Porque depois de 29 anos, no fundo, qualquer pessoa que senta do seu lado já é tudo. Eu moro na mesma casa, bairro Santa Rita, Governador Valadares, com o ateliê na garagem. 4 máquinas de costura, a fita métrica no pescoço, as mãos marcadas de agulha, os dedos com calo de tesoura, os óculos que escorregam e um espelho novo.
Comprei um espelho novo pro quarto. Grande, de corpo inteiro, porque eu quero me ver, inteira, toda manhã, me ver de pé, me ver no vestido que eu vou costurar para usar no batizado da minha neta, me ver e dizer, em voz alta, o que ficou calado por 29 anos. Tô bonita. E dizer em voz alta, porque agora eu posso. Meu nome é Ivone Ferreira de Assis. Eu sou costureira. Eu costuro vestido de noiva, vestido de batizado, vestido de formatura. Eu costuro sonho de mulher. E no dia 9 de novembro de 2024, eu costurei o meu. Não com agulha, não com linha, com a voz. A voz que ficou calada por 29 anos. E que no casamento da minha filha, na mesa 14, perto da cozinha, perto da saída, perto de onde ninguém olha, finalmente falou. E quando falou, 180 pessoas ouviram. E um homem de cabelo branco com sangue no lábio segurou minha mão. E não soltou. Se você chegou até aqui, eu quero te agradecer de coração. Essa história é minha, é da Ivone. Mas eu sei que tem um pedacinho seu nela também. Porque toda mulher já foi mandada pro fundo alguma vez. Pelo marido, pelo chefe, pelo pai, pela vida. E se você tá ouvindo isso agora, eu quero te dizer uma coisa. Você merece a mesa principal. Você merece ser vista. Você merece ser ouvida. E se ninguém sentou do seu lado ainda, não desista. Porque às vezes a pessoa certa tá lá, do outro lado do salão, e só precisa perceber que você precisa de companhia. Se essa história te tocou, se inscreve no canal, porque todo dia tem uma história aqui de mulher que passou por coisa pesada e saiu mais forte do outro lado. Histórias de esposas, de mães, de mulheres que encontraram a voz quando todo mundo queria que elas ficassem caladas. Aperta o like. O like ajuda a gente a chegar em mais mulheres que precisam ouvir que não estão sozinhas. E comenta aqui embaixo. Me diz que horas você está assistindo e de que cidade. Me conta se essa história te lembrou de alguém. Me conta se você já foi mandada pro fundo. Me conta se você já encontrou alguém que sentou do seu lado. Eu leio tudo, cada comentário, porque a sua história também importa. Obrigada por estar aqui. Obrigada por assistir até o fim. E lembra, costureira não é xingamento. É profissão, é arte, é amor em cada ponto. E lugar de costureira não é no fundo, é onde ela quiser.